Talvez nunca ninguém tenha te dito isso, mas existe uma grande chance de que você não seja carente. Você só foi treinada a aceitar migalhas emocionais e chamar isso de amor. E quando alguém vive anos recebendo migalhas, qualquer gesto mínimo começa a parecer um banquete. Meu nome é Fernanda Arruda, eu sou autora do livro Quando Amar Machuca, e nesse canal a gente fala sobre aquilo que muitas mulheres vivem, mas nem sempre conseguem explicar. E talvez hoje você finalmente entenda uma coisa que muda tudo. O problema não é que você pede demais, o problema é que durante muito tempo você aprendeu a viver com quase nada. Existe uma frase que muitas mulheres escutam repetidamente: você é muito carente. Você exige demais. Você quer atenção o tempo todo. E aos poucos, essa frase começa a entrar na cabeça. A mulher começa a acreditar que tem algo de errado com ela, que talvez ela realmente peça demais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. O que exatamente você estava pedindo? Presença? Respeito? Interesse? Carinho? Sei lá, uma resposta de uma mensagem, conversas normais, tempo juntos? Porque se isso for ser carente, então nós estamos chamando o básico de exagero. E esse é um dos mecanismos emocionais mais silenciosos dentro de relacionamentos confusos. A mulher começa a se acostumar com quase nada. Vou te dar um exemplo muito comum. Ele some 2 dias. Não responde, não explica nada, mas no terceiro dia aparece com uma mensagem: Oi, estava com saudade. E naquele momento, o coração da mulher amolece, porque aquele pequeno gesto parece enorme. Só que olha o que aconteceu. 2 dias de ausência foram apagados por uma única frase. Outro exemplo, ele passa semanas distante, frio, indiferente, mais um dia chega, abraça, faz um carinho, fala algo bonito e naquele momento a mulher sente esperança. Ela pensa: tá vendo? Ele se importa. Mas o que aconteceu ali foi outra coisa. Foi uma migalha emocional. Ganhou o peso de uma prova de amor. E isso acontece porque o cérebro humano funciona de uma maneira muito específica. Quando alguém alterna distância com pequenos momentos de carinho, isso cria um ciclo emocional extremamente forte. A mulher passa a viver esperando o próximo momento bom, mesmo que ele seja raro, mesmo que ele seja pequeno, mesmo que ele venha depois de muito silêncio. E com o tempo, algo ainda mais perigoso acontece. Aquela régua emocional começa a baixar. Aquilo que antes seria considerado pouco passa a parecer o suficiente. Aquilo que antes seria inaceitável passa a ser tolerado. E aquilo que antes machucaria profundamente passa a ser justificado. A mulher começa a explicar o comportamento dele. Ele está estressado, ele teve uma infância difícil, ele não sabe demonstrar amor, carinho, afeto, ele tem medo de se envolver, essa é boa. Enquanto ela tenta entender o comportamento dele, ela para de olhar para uma pergunta muito importante: isso está me fazendo bem? Porque muitas vezes o problema nunca foi carência, foi adaptação. Adaptação à falta, adaptação à ausência, adaptação à inconsistência. E quando alguém vive muito tempo nesse tipo de dinâmica, qualquer gesto mínimo parece extraordinário. Mas amor saudável não funciona assim. Amor saudável não te deixa constantemente em dúvida, não te faz sentir que você precisa merecer atenção, não faz você sentir que pedir o básico é um exagero. Amor saudável é previsível, é consistente, é tranquilo e não aparece em pequenas explosões emocionais no meio de períodos de silêncio. E aqui existe uma percepção muito importante.
Muitas mulheres não ficaram em relacionamentos confusos porque eram carentes. Elas sempre ficaram porque acreditavam na versão que ele mostrava às vezes. Acreditavam na possibilidade que aquilo melhoraria. Acreditavam que aquele pequeno gesto era o começo de uma mudança. E acreditar nunca foi o problema. O problema é quando a esperança faz você aceitar cada vez menos. Talvez hoje você perceba uma coisa muito libertadora. Você não é carente por querer presença. Você não é carente por querer atenção. Você não é carente por querer respeito. Isso é o mínimo. E quando o mínimo parece muito, geralmente é porque você passou tempo demais vivendo quase nada. Se esse vídeo trouxe alguma clareza para você, talvez existam outras coisas que também você precisa começar a enxergar. Então, inscreve-se aqui no canal, porque aqui a gente fala sobre aquilo que muitas mulheres viveram em silêncio, mas que finalmente começa a ganhar nome: consciência e libertação.